Ei, gente, boa noite, meus queridos. Acenando para vocês também. Olá, meus queridos. Não precisa pedir permissão para entrar. Vamos entrando. Sejam muito bem-vindos. Boa noite para você também, Givanildo. Uma ótima, linda noite para todos nós. Vamos entrando, meus queridos. Sejam bem-vindos. Estejam aqui, sintam-se à vontade aqui. Estamos começando mais um encontro na nossa acenando para vocês, meus queridos. Estamos começando então mais um encontro aqui na nossa sala desse pensar consciente. E eu espero, desejo, mais do que espero, desejo para você também, Gabriel, para todos nós. Obrigada. Eu desejo que vocês que já estão aqui me acompanhando, que já têm acompanhado outras lives também, que vocês já estejam tomando ações, que vocês já estejam modificando algumas coisas na vida de vocês, ou seja, cumprindo as metas que vocês realmente desejam, que vocês já estejam vislumbrando realmente essa nova vida, mas colocando ação para você conseguir essa nova vida, para que você consiga realmente estar lá, nesse lugar, dessa cena que você idealiza, que você deseja tanto. Tá bem? É o meu desejo. Então, a todos vocês, a todos nós que aqui estamos, acenando para todos vocês, meus queridos, a todos nós, a todos vocês, uma linda, maravilhosa noite. Que sirva de inspiração esse texto, ele é importantíssimo, tá? Que sirva de inspiração, que sirva de provocação e que ele deixe com cada um de vocês muitos convites, porque eu estou trazendo aqui. Boa noite para vocês também, meus queridos. Eu estou trazendo aqui para vocês, junto ao texto, práticas para que você possa conseguir. Eu vou apresentar um problema, tá? Então, de nada adiantaria eu apresentar o problema, falar das consequências do problema, se eu não apresentasse uma solução, não é verdade? Pois é. Então, eu vou falar do problema, eu vou falar em que se implica no nosso corpo, na nossa saúde mental também e na concretização dos nossos sonhos. E vou dizer também como que você reverte, como que você pode reverter um problema como esse e como que você pode também evitar, prevenir, tá bem? A todos vocês, então espero que façam muito proveito desse texto e dessa discussão, tá bem? A todos vocês, meus queridos. Gratidão a todos, acenando para todos. É com o meu coração muito feliz, com a minha alma iluminada, que eu recebo e encontro vocês aqui, meus queridos. Vamos então, começando. Dória, Marcos. Marcos não precisa pedir permissão, nenhum de vocês precisa pedir permissão, vamos entrando. Podem aí ficar à vontade, pega uma cadeira, puxa uma cadeira, pega uma almofada, sintam-se à vontade, que a gente vai começar. Vocês vão mergulhar nesse texto comigo. Eu convido que vocês venham por... Boa noite para você também, Marcos. Convido que vocês venham por essa estrada comigo. Muito obrigada, Edmundo. Eu tenho falado muito, tenho usado muito a expressão de estrada nova, né? Eu sempre me refiro a essa nova vida como uma estrada nova. Uma estrada nova, sim, porque nessa estrada que nós estamos, que você está, porque eu já estou na nova, né? Nessa estrada em que você está, você não vai conseguir manifestar seus sonhos, não é verdade? Esse ser que está aí, essa pessoa muito respeitosa, né? Que merece todo o meu respeito, carinho e atenção, que está aqui me escutando agora, do jeito que essa pessoa está aí hoje, sem mudança nenhuma, ela não vai manifestar os sonhos. Não vai. Eu não estou falando de sonho pequeno. Eu estou falando de sonho grande. Estou falando de sonho que modifica radicalmente a vida. De você conseguir reverter um problema de saúde. De você fazer aquela viagem do sonho, sabe? De você conseguir comprar a casa que você tanto deseja, trocar seu carro, viver o amor. Eu estou falando de sonho grande. E cada um desses sonhos, saiba, eles são possíveis. Não existe nada impossível desde que você queira
Isadora, Cláudio, vamos entrando, meus queridos. Não existe nada impossível, desde que você queira realmente, esteja disposto a fazer o que for preciso para conseguir, tá bem? E eu desejo que você coloque toda a sua ação, toda a sua intenção para que você tenha resultados maravilhosos como eu estou tendo, tá bem? Bom, então, eu falei lá, vocês já sabem, quem escutou, quem está acompanhando aí no feed, o telefone está um pouquinho torto, agora ajustei. Para quem está me acompanhando já sabe, então, hoje aqui esse texto, ele traz um assunto muito importante que envolve uma das nossas áreas mestras. Nós temos 3 áreas mestras. É a saúde, os relacionamentos, né? O amor está dentro dos relacionamentos, e o dinheiro, que é a situação econômica. São essas 3 áreas mestras que nós temos. Esse texto de hoje, ele vai falar sobre o intestino, ele está diretamente relacionado com a área da saúde. Então, à medida que eu for desenvolvendo o texto, que eu vou apresentando para vocês podem fazer perguntas, eu gostaria que fizessem, que vocês participassem de uma forma efetiva, tá? É uma conversa, tá bom? Inclusive, quando vocês escrevem, as palavras, elas são muito sonoras para mim, é como se eu as escutasse, tá? Vamos entrando, Vicente, Marcos, Salão, Belle Femme, Armelindo, vamos entrando, meus queridos. Então, vamos lá. Primeiro, assim, se você até ontem, até hoje, achava que em seu corpo existe apenas um cérebro, eu já posso lhe assegurar que você está enganado. Se você não assistiu uma das últimas lives aí lá no meu canal no YouTube, eu sugiro que você vá conferir. Lá eu estou falando do coração. O coração como um outro cérebro, tá bem? E hoje eu venho trazer para você aqui, também tudo com base em artigos científicos, tá bem, gente? Dados de que o nosso intestino, ele também é um outro cérebro. E ele está aqui funcionando de forma muito ativa, de forma muito presente, em total harmonia e sincronização com todos os órgãos, com as nossas emoções, com a nossa mente, com o cérebro mesmo que a gente tem na cabeça, com o outro cérebro, com o cérebro que está no coração, tá? Então, assim, é um assunto muito importante porque existem muitas... Vamos entrando, meus queridos. Existem algumas doenças que elas estão diretamente relacionadas com a saúde dos intestinos, tá? Inclusive, tem pesquisadores da área da medicina que falam que a morte começa no intestino. Explicando para você entender melhor, por que a morte começa no intestino? Porque muitas doenças começam por causa de uma infecção que acontece nos intestinos. Então, vamos entender tudo isso, vamos saber o que acontece, vamos saber da importância. A lindeza que agradece, obrigada. Para a gente entender realmente aqui a importância desse órgão, um órgão enorme que tem dentro do nosso corpo e que até então, às vezes, você pensava assim, que ele não tem tanta importância, que está ali só para fazer uma limpeza e pronto, e não é muito mais do que isso. Para a gente poder entender, saber o que ele está representando, em que ele está, com o que ele se relaciona, porque o nosso intestino ele se relaciona com muitas coisas do lado interno e externo também. Então, vamos começando. Então, deixa eu molhar a palavra e vocês vão entrando. Bom, certamente você já deve ter escutado, ou às vezes você pode ter falado assim: nossa, foi difícil engolir aquilo. Foi difícil engolir, tá entalado, tô com esse entalado dentro de mim. Ou então, eu estou fazendo das tripas coração para dar conta disso, dessa situação, dessa pessoa, desse processo. Você já pode ter escutado falar, você já pode ter falado isso, não é mesmo? Entenda que a cada vez que você diz isso, que você fala isso, o seu intestino, ele está captando tudo. Então, aqui vai a primeira grande observação. O nosso intestino, ele capta, ele consegue perceber, acenando para todos vocês, meus queridos do meu coração.
o nosso intestino, ele capta, ele percebe tudo que está aqui do lado de fora, tudo que você vive, tudo que você experiencia, ele capta. Sabe quando você tem um evento importante, às vezes uma prova, uma entrevista, algo importantíssimo e que você às vezes fala assim, nossa, tá me dando um frio na barriga, ou então, nossa, eu tô aqui, tô com medo, aí parece que a barriga parece que você desarranja o intestino, não tem uma situação assim, quando você tem medo ou quando você está apreensivo. Isso é exatamente porque existem realmente muitas terminações, muitas células que são semelhantes às células do cérebro, elas estão presentes no nosso intestino. Então, o intestino, o seu, o meu, o nosso, ele capta tudo que está acontecendo do lado de fora. Então, é a primeira grande observação, tá? E claro, se ele capta tudo o que você está vivendo, o que está acontecendo do lado de fora, ele vai transmitir tudo isso ao cérebro. Sim, existe uma comunicação direta. Inclusive, tem coisas que o cérebro não saberia se não fosse através do intestino, sabia? Sim, tem coisas que são os nossos o nosso intestino, o cólon, o intestino grosso, que leva para o nosso cérebro, que sem essa comunicação, certas coisas nossas que a gente sente, que a gente vive, que a gente passa, o cérebro não saberia. Então, vamos começando então? Vamos lá, olha só. O intestino, então, ele foi chamado de um segundo cérebro porque ele consegue realmente ler o ambiente, ele consegue ler o que está aqui. Tá? Boa noite, minha linda, que bom você aqui, Tatiana. Seja muito bem-vindo, todos vocês, Miranda, Santos, Ariel, acho que é. Vamos entrando, meus queridos. Então, no Ocidente, a maioria das pessoas acredita que nós temos um cérebro só. Já disse aqui para quem entrou desde o início aí, que nós não temos um cérebro só, existe também, já é comprovado, a ciência já constatou, já comprovou que existe um cérebro no coração, existe um cérebro aqui, existe um cérebro aqui, e existe um cérebro um pouco mais embaixo, no nosso intestino, tá bem? Bom, se existe um cérebro no intestino, isso quer dizer que existe conhecimento no intestino. Tá? E aí, então, algumas doenças, eu disse, né? Algumas doenças, elas têm relação com esse desequilíbrio nesse órgão, tá? São doenças que elas podem sim estar relacionadas com algum problema no intestino. Então, por exemplo, o Alzheimer, a depressão, as alergias, tá? E tem outras doenças também que estão diretamente relacionadas com o intestino. Bom, e aí, vamos entender então por que, né, que vamos pensar assim, por que o intestino adoece? Vamos pensar assim, o que acontece lá que desequilibra esse intestino? Outra coisa importantíssima para a gente pensar também é em relação à matéria fecal, né? Porque assim, deixa eu ir na ordem aí. Eu coloquei, vamos entender o porquê, do que se trata. E, claro, se eu vou apresentar o problema, né, o problema seria um comprometimento, um desequilíbrio nesse intestino, tá? Esse seria o problema, que vai afetar toda a saúde do seu corpo. Afetando a saúde do seu corpo, compromete também a manifestação dos seus sonhos. Porque nós somos como antenas. Vamos pensar assim? Porque é isso mesmo, tá bom? Nós somos como antenas e estamos o tempo todo emanando frequência e vibração. Nós somos energia. E o que sai da gente a todo momento é energia. É o que está saindo de você enquanto está aqui. Você está aqui agora numa interlocução comigo, acenando, escrevendo alguma coisa, me escutando, não é verdade? Então, existe uma energia que está saindo aí de você nesse momento. A gente não vê, não é? A gente está falando de coisas sutis que a gente não vê, a gente não consegue ver. Mas nós sabemos que tudo é energia. Tem energia no meu copo, na minha água, no seu copo, onde você está sentado, na roupa que você veste e em você.
Então, nós somos antenas, nós estamos emitindo essas frequências a todo momento. Se nós estamos com uma frequência elevadíssima, uma energia maravilhosa, a frequência está muito elevada, perfeito, maravilhoso. Nós estamos basicamente em sintonia com a frequência dos nossos sonhos. Porque vamos entender que para a gente manifestar os nossos sonhos, a nossa frequência ela tem que estar muito elevada, muito elevada. A pessoa que está amargurada, que está triste, que está preocupada, estressada, brigando, falando mal dos outros, desejando mal para os outros, que está doente, essa pessoa está com uma energia muito baixa. Vai ser muito difícil ela conseguir manifestar os sonhos. Entende? Então, para isso, nós precisamos alinhar. É alinhar mesmo, deixar alinhadinho. O que a gente quer tem que estar alinhado com o que a gente faz, com o que a gente sente, com o que a gente pensa. Tem que estar tudo alinhado. Estando tudo alinhado, gente, é uma maravilha. Porque você vai perceber, acenando para todos vocês, meus queridos, José, Ucho, Felipe, RMS, você vai perceber que você está se tornando como um mago, que você pensa e acontece. E é nesse ponto que eu quero que você chegue logo, tá bem? Bom, então, vamos entender. Vamos pensar o seguinte. O nosso intestino, primeiro, então eu disse que existem algumas doenças, né, que estão diretamente relacionadas com o nosso intestino. Vamos entender o que o nosso intestino faz? Porque ele está, como eu disse, ele não está aqui só para ser um caminho por onde as fezes serão conduzidas até sair do nosso corpo. Tem muito mais que isso. Então, olha só. O nosso intestino, ele conhece todas as moléculas das nossas refeições. Todas as moléculas do que você comeu hoje, do que você comeu ontem, tá? Ele conversa, o nosso intestino, ele conversa com os hormônios que estão circulando no sangue. Ele escuta o zumbido das bactérias dos intestinos, das bactérias intestinais. Então, o nosso intestino, ele é capaz de contar ao cérebro tudo que está acontecendo dentro da gente e como ele percebe o que está acontecendo lá de fora. Se alguém chegar perto de você agora e fizer uma agressão, tomara que isso não aconteça não, tá bom? Mas só para você entender. Se alguém chegar para você agora e fizer com você uma agressão, né? Fazer alguma coisa, o seu intestino, ele capta na mesma hora. Ele é muito silencioso, né? Ele não fala nada, ele não grita, mas ele capta na hora o que você está sentindo. Ele capta na hora, tá? Então, o nosso intestino, ele reúne todas essas informações e isso faz com que ele seja o maior órgão sensorial do nosso corpo. Sim, porque ele é muito grande. O intestino grosso, ele é muito grande. E como ele tem todas essas... como ele tem toda essa semelhança, né, com as células do cérebro, ele acaba sendo o maior órgão sensorial do corpo. Perto dele, os olhos, ouvido, boca, nariz, pele, não são nada. Para você ver aqui como que o nosso intestino, ele é como uma gigantesca matriz. Ele percebe, ele capta, ele sente a nossa vida interna e a nossa vida externa também. Bom, então... vamos pensar que o nosso intestino, ele tem também, acenando para vocês, meus queridos, ele tem um número incontável de nervos. E comparado aos demais órgãos, eles têm uma grande diversidade de nervos, muito mais do que em todos os outros órgãos. Por isso que ele foi considerado, pela complexidade do órgão, pela quantidade de terminações, a complexidade química que tem, pelas interconexões que faz direto com o cérebro, ele foi chamado de um outro cérebro que nós temos. E nós precisamos dar muita importância a esse outro cérebro, tá bem? Ao nosso intestino, tá? Vamos entender por que algumas doenças começam no intestino e por que alguns médicos falam que a morte pode começar no intestino? Já viu quando você vai ao clínico fazer uma consulta de rotina, acenando para vocês, queridos do meu coração,
acenando para vocês. Uma linda noite. Choveu hoje, não é mesmo? Foi muito bom. Achei maravilhosa essa chuva hoje. A gente falando de limpeza, né? Porque o intestino é um órgão de limpeza, né? E a gente está começando o mês 10, uma chuva aqui. Achei maravilhoso, não é mesmo? A vocês, meus queridos. Bom, então vamos entender por que que é. Vamos pensar o seguinte, né? O cólon, né, que é o intestino grosso, então ele tá ali, tem uma quantidade muito grande de matéria fecal que vai ficando ali dentro do nosso cólon, dentro do intestino. Olha, não deveria ser, mas o nosso intestino, nosso cólon, ele é como se fosse, ele acaba se tornando uma fossa. Porque as fezes, elas vão ficando, a matéria fecal, ela vai ficando ali, ela vai ficando acumulada ali dentro. Por quê? Porque na maioria das vezes, com a maioria das pessoas, isso acontece, tá? Não é todo mundo que consegue eliminar toda a matéria fecal e ela vai ficando acumulada dentro do corpo. E são resíduos tóxicos. Sabia que tem pessoas que ficam com até 7 quilos de matéria fecal acumulada dentro do cólon, dentro do intestino? Até 7 quilos. Você já pensou? Pensa aí você pegando 7 quilos de peso. É mais do que um pacote de arroz, né? Então pensa você, o seu intestino grosso, com essa quantidade de matéria fecal que está aí acumulada e que não sai. Sabe quando as pessoas, você já deve ter ouvido falar, acho que em toda família a gente já escutou falar, nossa, o meu intestino ele não funciona todo dia, meu intestino é preguiçoso. Isso é uma luzinha amarela de uma grande atenção para nós. Porque, segundo os médicos, né, aqui, nesse estudo aqui que eu estou trazendo para vocês, ele tem, são dados de psiquiatra, de neurocirurgião e de médicos aqui da medicina, aqui tem cardio e gastro, tá? Cardiologia e gastro também, fazendo esse estudo e esse trabalho com esses apanhados aqui, tudo baseado em artigos científicos. Então eles falam o seguinte, que quando você vai fazer uma consulta, né, ou geralmente o clínico pergunta para você assim, você tem alimentado normalmente? Isso não são perguntas que eles sempre fazem? Eu sei porque eu faço consulta, eu vou ao meu clínico todo ano, né? Você tem alimentado? O seu apetite está bom? Você tem alimentado normalmente? Então, você tem evacuado normalmente? Não pergunta isso pra gente, não é? Ele quer saber, o nosso clínico, o nosso médico, ele quer saber se o intestino está funcionando. Por quê? Porque é fundamental. Então, os médicos já sabem, né? Inclusive dentro da filosofia ayurvédica, eles falam que a gente está realmente saudável se a gente vai ao banheiro todo dia. Se a gente vai, inclusive, o mais, vamos pensar assim, o melhor para a nossa saúde é se a gente fosse ao banheiro 2 vezes por dia para eliminar essa matéria fecal. Eu estou falando de forma espontânea, tá, gente? Não é tomando remédio para sair, não, tá bom? Mas, entendendo que se você vai 1 vez por dia e logo nas primeiras horas da manhã, se você vai ao banheiro de forma espontânea e natural para eliminar uma parte dessa matéria fecal de ontem, dos dias anteriores, então você pode se considerar saudável, você pode entender que o seu intestino está funcionando muito bem. Porque tem pessoas que têm dificuldade, que precisam de algo para estimular esse intestino, para estimular o funcionamento, para conseguir. Tem gente que não consegue. Você já deve ter escutado, novamente eu repito, porque é algo muito importante. E hoje eu vou apresentar aqui algumas dicas. Se o seu intestino funciona muito bem, ótimo, maravilhoso, mas eu tenho certeza que você, acenando para vocês, meus queridos, mas se o seu intestino não funciona tão bem, você vai ficar ligado nessas dicas e vai passar para alguém da sua família, porque eu tenho certeza que em cada família tem pelo menos uma pessoa que fala assim, meu intestino é preguiçoso, eu não consigo ir ao banheiro todo dia, meu intestino eu não consigo. Você já deve ter escutado falar, tá?
Então vamos ter que colocar bastante atenção nisso para a gente entender então qual que é a implicação disso, tá bem? Então o nosso intestino ele não é para ser uma fossa, ele acaba se tornando uma fossa, né? Porque ele fica acumulando os dejetos, né? Ele vai acumulando os dejetos ali dentro e vai acumulando essa matéria fecal. E isso tudo são resíduos tóxicos que fica aqui em contato direto com o nosso corpo, tá? E aí, o que acontece então? Bom, pode começar a adoecer os nossos órgãos, que estão ali mais próximos, primeiro, começando pelo sistema digestivo, mas pode contaminar outros órgãos também, tá? Então, vamos pensar que são duas coisas, são duas implicações. A primeira, então, essa questão dessa matéria fecal. Aí, o que o intestino faz? O intestino, ele acaba fazendo uma cápsula de proteção em volta de todo o intestino grosso, porque ele está entendendo assim, eu preciso proteger o meu dono desses resíduos tóxicos aqui. Então, ele faz uma capa de proteção para que isso para que você não tenha contato, para que o seu organismo não tenha contato direto com toda essa toxicidade, tá? Só que na maioria das vezes, essa mucosa de proteção, ela fica petrificada. Ela ficando petrificada, aí existe um outro comprometedor, uma outra coisa que implica e que compromete, que é o seguinte. Deixa eu olhar a palavra aqui, gente, peraí. Vamos pensar o seguinte, que é uma desidratação profunda que pode acontecer por causa dessa petrificação. Vamos entender comigo aqui. 75% da hidratação do nosso corpo, ela é produzida dentro do nosso intestino, tá? O intestino, ele absorve 75% desse líquido. E o que isso quer dizer? Que quando a gente tem o nosso intestino intoxicado, quando ele está com muita matéria fecal acumulada, automaticamente o próprio corpo, né, o próprio intestino vai fazer essa película de proteção e aí ele não vai receber essa água, esse líquido que ele precisa para fazer essa limpeza nesse órgão, tá? E isso vai também desidratar você. Então, você vai ficar aqui sem sentir que está internamente desidratado. Começa a desidratar. E qual que é vamos pensar, o que representa a desidratação? A desidratação, ela faz os nossos órgãos ficarem muito mais desgastados. A desidratação, ela compromete o funcionamento dos nossos órgãos, inclusive do cérebro. Você sabe disso, não é verdade? Sim, tá? Então, vamos pensar. E além disso, sem contar que muitas das coisas que nós ingerimos, muita comida, muita bebida, também desidrata o nosso organismo. Então, quem tem, por exemplo, o costume de tomar muito café, o café desidrata. O álcool desidrata. O guaraná em pó, às vezes tem muitas pessoas que costumam tomar porque precisa ficar mais ligado para fazer um trabalho, entregar um projeto, né? Todos esses tipos de bebidas, os energéticos, eles desidratam os nossos órgãos. E isso não só compromete a saúde total do nosso corpo, como vai envelhecendo as células. Quanto mais hidratado tiver o seu corpo, mais saudável você está, tá bem? Então, o que acontece quando existe aí um acúmulo de matéria fecal dentro do cólon, dentro do intestino? São essas duas coisas. O risco de você estar exposto a todos esses resíduos tóxicos, assinando para vocês, queridos. E outro risco de você também estar constantemente desidratado e nem saber. E aí vai comprometendo o funcionamento dos seus órgãos, quando de repente acontece lá de você faz um exame e ele dá muito alterado. Já comprometeu aí a saúde de um órgão, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Bom, se nós estamos falando de uma matéria fecal que fica acumulada no intestino, vamos pensar que existem maneiras, que eu não ia trazer aqui um texto só para assustar você e deixar você dormir preocupado se o seu intestino está em
Meu Deus, Cláudia trouxe um texto aqui, como é que tá a situação do meu intestino? E agora? Será que tá tudo bem lá dentro, né? A gente não consegue ver, né? E, oi, Cássia, vamos entrando, meus queridos, acenando para todos vocês. Então, vamos pensar. Eu trouxe dicas que vai ajudar você a limpar o seu cólon, a limpar o seu intestino, já que ele é um cérebro, é um órgão importantíssimo no nosso corpo, e ele, para que ele não esteja aí contaminando o seu organismo, né, a parte de dentro do seu corpo, e que ele possa servir mais mesmo só de centro de comando e de referência para o que você capta e percebe, para que ele não esteja prejudicando sua saúde, tá bem? Então vamos lá. Vamos então aqui a essas dicas para que você possa colocar em prática, se você não precisa, para que você possa ensinar para alguém da sua família, que eu tenho certeza que vai ser útil para alguém, tá bom? Bom, então já disse, né? Como é que você sabe se o seu intestino é saudável, se está tudo bem? Se você vai ao banheiro todo dia. Todo dia você tem que ir ao banheiro para eliminar uma parte dessa matéria fecal. O ideal que seja pela manhã, tá? Então, se isso acontece com você, parabéns. A saúde do seu intestino está maravilhosa. Continue cuidando, tomando muito líquido, tá? E tomando todos os cuidados. E aqui você pode também, acenando para vocês, queridos. Tiba, Bittencourt, Rodolfo, Silvânia. Tomando todos os cuidados e, se for preciso, seguir essas práticas que eu vou passar, tá? Bom, a primeira prática é a seguinte: mastigar muitas vezes o alimento. Vamos pensar assim. Sabia que quando você vai almoçar, você sentou à mesa e vai almoçar. Depois de 20 minutos que você começa a comer, é que o seu corpo recebe o comando de que você está comendo. Opa, Cláudia está comendo. Vamos ver aqui o que ela já comeu e qual que é aqui a capacidade que tem aqui, como é que tá, né? Depois de 20 minutos. O que acontece com a maioria das pessoas? Elas vivem... Ah, muito bem, Cássia. Eu também. O que acontece, então, com a maioria das pessoas? Geralmente tem um tempo tão corrido, uma vida tão corrida, um dia a dia tão atribulado, que fala assim, nossa, eu tô com 10 minutos para almoçar, eu preciso engolir e sair. Não faz isso, não. Não faz isso, não. Depois de hoje você não vai fazer isso, não, tá bom? Então você vai pensar o seguinte, nós vamos mastigar cada colherada, cada garfada de alimento aí, você vai mastigar muitas vezes antes de engolir isso que você coloca na boca. A digestão começa na boca, isso você aprendeu lá nas séries iniciais, não é mesmo? Estudando ciências, no Fundamental 1, né? A digestão começa na boca e é realmente. Então, você precisa mastigar muitas vezes esse alimento. Outra coisa, você ativa o sistema imune com a salivação. E você produz salivação mastigando. A pessoa que coloca a garfada na boca e engole, ela saliva pouco. Ela salivando pouco, ela não está ativando o sistema imune. Percebe como tudo tem relação? Não precisa pedir permissão, meus queridos. O corpo humano é uma máquina maravilhosa, não é verdade? E quando a gente tem conhecimento, a gente pode realmente cuidar melhor desse corpo e ter mais saúde, né? Bom, então a primeira dica é mastigar esse alimento, você vai lembrar disso que eu tô te falando, hein? Negócio de comer em 10 minutos, então nem vou. Ah, vou te convidar para almoçar aqui 15 minutos só. Não, então eu nem vou. Se eu não puder sentar, pegar o prato, conversar, olhar, comer devagarinho, não, então eu nem quero, porque vai fazer mal para mim. Eu prefiro só fazer um lanche, uma vitamina, um suco. Não vou comer dessa forma não, porque vai me prejudicar. Tá? Porque, inclusive, quando você mastiga pouco, além de você não estar ativando o seu sistema imune, você vai fazer com que o seu estômago trabalhe 3, 4, 5, 10 vezes mais. 10 vezes mais, tá? Se você mastiga pouco, tá bem? Bom, então essa aqui eu já falei. Ah, e outra coisa, né?
certamente, quando você engole a comida, você já deve ter percebido que isso já pode ter acontecido alguma vez com você. Você vai perceber que você acaba comendo muito mais, não é mesmo? Porque você está comendo, não deu tempo do seu corpo perceber que você está comendo. Então você come, enche o estômago, não é verdade? Você acaba comendo muito mais do que realmente precisa, tá? A segunda dica tem total relação com isso, de não comer demais. Sim, não comer demais. Na nossa cultura, a gente aprendeu, eu falo a gente de uma forma geral, muitas pessoas, tá bem? Que você deve sentar à mesa para comer, né? Tô falando sentar, tem gente que vai comer de pé, né? Mas você deve sentar à mesa para comer, sim. Mas não deve se empasinar. Você não deve comer até ficar satisfeito, até ficar que já não está aguentando mais. Não, não faça isso não. É um erro, tá bom? Você vai lembrar disso também, que isso aqui, não estou falando só de você não engordar. Eu estou falando de você cuidar da sua saúde, tá bem? Então, o certo, o ideal, o adequado é que você coma, vamos pensar assim, sem lotar a sua capacidade interna em 100%. Que você coma até preencher 80%, vamos pensar assim? O que seria isso, Cláudia? Você vai parar de comer quando você sentir assim, eu poderia comer mais, tá tão saboroso? Não, mas eu já estou satisfeita, eu já sei que eu não posso, que eu não devo comer 100%, porque eu estou cuidando da minha saúde. Então, comer em 80% seria assim, eu poderia comer um prato a mais. Ei, Bela, ei, Luiz Carlos, ei, Adilson, vamos entrando, meus queridos. Eu poderia comer um prato mais de comida, eu poderia comer uma porção a mais, mas eu não vou fazer isso, porque eu sei que vai me prejudicar. Aliás, o meu corpo às vezes nem recebeu o comando, eu já estou querendo comer mais. Não, já estou satisfeita, já vou parar, já está ótimo. Não preciso mais de comida, isso é exagero. Então, você não vai comer mais do que precisa, entende? Tá? Lembra dessa dica. E dessa forma, você também não estará acumulando matéria fecal aí em seu cólon, em seu intestino, tá bem? As pessoas longevas, elas são pessoas que elas comem menos. Isso também são dados científicos, tá? E eu quero que você viva 100 anos. Eu quero que você viva 100 anos com saúde. Então, vamos comer menos, tá bem? Comer menos é mais saúde, tá? Eu falo sempre, já tem outros vídeos que eu falo da alimentação relacionada com o sobrepeso, né, com a obesidade. Então, são pequenas dicas que se você começa a seguir e começa a colocar em prática, você vai ver grandes transformações na minha vida. Olha, gente, tudo que eu tô falando com vocês, eu faço. E aqui, quando você estiver escutando uma pessoa, veja a vida da pessoa, veja a pessoa para ver se ela realmente se condiz o que ela fala com o que ela mostra dela, com a vida dela. Observe os resultados que a pessoa tem. É assim que você sabe se está funcionando. Eu nunca fiz dieta, eu como de tudo. Então, quando eu falo para você comer em 80%, você pode comer de tudo que você quiser, mas coma menos. Sempre vai diminuindo a porção. Você vai ver que isso, olha, tudo a gente aprende, tudo é uma questão de hábitos, tá? Você vai perceber que nos primeiros dias pode ser muito difícil, nas primeiras semanas, primeiros meses, depois você vai se sentir tão melhor. Você vai perceber as respostas que o seu corpo está dando. Você vai se sentir melhor diante do espelho. Você vai se sentir melhor em termos de energia, de vitalidade. Que eu tenho certeza que você vai me agradecer. Eu tenho certeza. Porque eu estou vendo isso em mim, na minha vida. Por isso que eu digo aqui. Eu gostaria que você não só me escutasse. Claro que é maravilhoso ter você aqui, tá bom? A sua presença, ela alegra muito o meu coração mesmo, tá? Eu recebo a energia de cada um de vocês que está aqui, mas eu gostaria que você seguisse as práticas, que você colocasse em prática na sua vida, para que você pudesse ter, especificamente no dia de hoje, mais saúde aí no seu colo, nos seus intestinos, no seu corpo inteiro, nesse centro de comando que é o intestino, que é o cérebro também, não é mesmo? Bom, então fica essa dica de você comer menos, tá?
Outra dica é uma postura da yoga que você pode fazer. Então, assim, você vai perceber assim, eu não tenho dificuldade não, Cláudia, realmente eu vou ao banheiro todos os dias, meu intestino, ele funciona direitinho, ele é ótimo, maravilhoso. Beleza, então tá. Mas aí vamos pensar que um dia você viajou, um dia saiu, mudou a rotina um pouco, e você tá sentindo, você não foi ao banheiro ainda, já tá na parte da tarde, quase noite, e você sabe que isso é uma disfunção, que dessa forma o seu intestino está em desequilíbrio. O que você pode fazer para ajudar? Então você pode ter uma postura da yoga que você pode fazer, que você vai agachar. Você vai ficar agachado sem tocar o solo. Você agacha com a coluna ereta, tá? Com a coluna reta. Você agacha, fica ali 1 minuto, 2 minutos agachado. Isso favorece os movimentos peristálticos e você vai ver como que isso é maravilhoso. Se você precisar fazer 1 dia, 2 dias, você vai ver, inclusive, que quando esse cérebro inteligentíssimo do seu intestino perceber que você está numa missão, numa missão ajudando a fazer essa eliminação, quando ele fizer essa interconexão, olha, o meu dono está me ajudando aqui, então você vai ver como que ele vai responder maravilhosamente bem e logo você vai conseguir ir ao banheiro, tá bem? Paulo, Sérgio, Ângelo, Xavier, vamos entrando, meus queridos. Outra dica também aqui, outra prática que você pode fazer é a seguinte: se nada disso aí funcionou, né? É claro que vai funcionar novamente. Tudo que eu estou ensinando para vocês eu faço na minha vida, eu aplico, tá, na minha vida. Normalmente em relação ao intestino, o meu ele é muito, ele tem um reloginho, ele tem horário para funcionar, tá bom? Mas tudo isso que eu estou passando para vocês, eu sei que funciona. Então, se você precisar de uma outra dica, tem uma outra dica. Você vai fazer assim com a sua mão, tá? E vamos pensar que aqui é a região aqui dos seus intestinos. Então, você vai fazer movimentos circulares, assim, tá vendo aqui com os nozinhos aqui, né? Dos dedos. Então, você vai fazendo o movimento circular horário primeiro e depois anti-horário. Gente, é suave, tá? Não é pressão, não. É uma massagenzinha que você tá fazendo aqui no abdômen, tá? E você faz para um lado, você faz para o outro, novamente. É mais um carinho do que uma pressão, tá bom? Então, aí... Não, eu não sou seu amor, moço. Não sou seu amor. Bom, então, você tem essa prática também que você... Ai, meu Deus. Gente, vocês não leram, vocês não escutaram, não. Tá bom? Nada a ver com nada a ver, né? Eu tô aqui falando do intestino, tô falando de... Tem um texto, tem um assunto, a pessoa entra assim, do nada, sem nada, e vem, né, Enfim, são situações que a gente tem. Muito obrigada, Paulo, que seja uma linda noite para todos nós. Bom, então, tem essa prática aí, mais essa prática que você pode fazer, que você pode colocar no seu dia, tá? Na sua rotina diária, ou você pode passar para alguém da sua família, tá bom? Agora, eu quero dizer para você o seguinte: tem uma frase de Aristóteles que é assim: Aristóteles diz assim, todas as vezes que eu vou fazer uma citação, vou falar, né, uma frase que não é minha, eu sempre uso no presente, tá bem? Eu não falo que ele disse, porque ele me diz isso o tempo todo, então eu falo diz, ele está me dizendo agora e através dele eu estou dizendo para vocês. Então tem uma frase de Aristóteles que é assim: nós somos criaturas de hábitos, animais de costume. O que é isso, Cláudia? Isso quer dizer que primeiro você cria seus hábitos. Depois, os seus hábitos vão moldar, vão criar a sua vida, entende? Se você começar a aplicar as dicas que eu estou te ensinando a cada live, a cada vídeo meu que tem lá no meu canal, abre um parênteses aqui, vai lá e se inscreve no meu canal. O conteúdo é muito rico para você começar a colocar sua vida num outro nível, a viver realmente a vida que você merece, tá? Então, voltando lá à frase de Aristóteles, então primeiro você cria seus hábitos.
Se você começar a incorporar esses hábitos que eu estou trazendo para você, a sua rotina, você vai ver como que você vai, num curto espaço de tempo, tá? Em pouco tempo você já vai começar a ver resultados. É com essas práticas de hoje, você não só vai conseguir limpar o seu cólon, o seu intestino, como você vai conseguir emagrecer, você vai ter mais saúde, você vai ter mais vitalidade. Cláudia, o que tudo isso tem a ver com a lei da atração? Ah, vamos lá então? Um pouquinho de água aqui. O que tudo isso tem a ver com a lei da atração? É o seguinte, para que a gente possa... Peraí, gente, a blusa tá caindo aqui. Eu vi lá do outro lado, na hora que eu pegar água. Bom, vamos lá. Não tem gravação, é ao vivo, né, gente? Mas eu acho que não apareceu nada. O que tudo isso tem a ver com a lei da atração? É assim. Para que você consiga manifestar os seus sonhos, a sua energia tem que estar muito alta. Se existe algum órgão dentro do seu corpo que está em disfunção, que está em desequilíbrio, e você tem uma infecção, que você está doente, que você está de cama. Oi, Dani! Que bom você aqui, minha linda. Depois você pega o início lá, tá bom? Então, se existe um órgão que está em disfunção dentro do seu corpo, é importantíssimo que você esteja atento aos comandos que você recebe. É importantíssimo que você ajude o seu corpo a se ajudar. Você tem como estar atento a tudo o que acontece. Você precisa estar atento a tudo o que acontece. Então, sentiu que você está com alguma coisa em desequilíbrio? Presta bastante atenção e aí você já sabe, automaticamente você vai entender assim. A Cláudia disse que nós somos como antenas. Então, se a minha saúde não está boa, eu não estou emitindo uma frequência alta. Com isso, eu já estou fazendo aqui a meditação, eu já estou fazendo o exercício de visualização. Não tem problema não, Dani, eu sei que eu fico feliz de você estar aqui, tá bom, minha linda? Mas que bom que você está aqui. Então, nós somos como antenas, tá? Por que você precisa, qual a relação, né, do intestino com problema, qual a relação de um acúmulo de matéria fecal, o que isso atrapalha? Atrapalha porque você está com sério risco, né, de contaminar o seu organismo, de ter algum problema em algum órgão, não só do sistema digestivo, como eu disse que existem outras doenças que estão diretamente relacionadas, tá? E você estando doente, a sua energia cai, a sua vibração fica mais baixa. Entenda, gente, enxergue você sempre como uma antena que está saindo de você uma frequência, uma vibração o tempo todo, dormindo, acordado, almoçando, tomando banho, está saindo essa frequência de você. É importantíssimo que você cuide para que você esteja no nível mais alto da sua vitalidade, da sua energia, da sua saúde. Quando eu falei aqui da frase de Aristóteles, é porque são pequeninas ações que você faz. Então eu falo assim, não, a partir de amanhã agora, eu vou cuidar disso que a Cláudia falou, eu vou comer menos. Diminui o prato, então, para você se educar. Porque é um aprendizado, né? Quanta coisa eu tive que desaprender para aprender de novo. Que bom, que ótimo, maravilha. Porque fazendo do jeito que eu estava fazendo, eu não estava conseguindo nada na minha vida. É claro, coisas grandes eu não estava conseguindo. E muitas vezes eu estava conseguindo coisas que não era o que eu queria. Então eu falei, não, joga esse vaso no chão, quebra ele todo, que eu vou colar do jeito que eu quero. Eu vou moldar do jeito que eu quero. Então eu vou moldar essa peça. Eu vou moldar a minha vida. Eu vou fazer com que esses hábitos aqui moldem um outro ser. É a frase de Aristóteles. Eu vou criar novos hábitos para mim, hábitos mais saudáveis. Porque eu quero muita energia e vitalidade nessa máquina maravilhosa que Deus me deu. Eu quero tudo maravilhoso aqui para eu correr atrás dos meus sonhos. Oi, cowboy, tudo em paz? Sentindo também sua falta aqui. Que bom que você entrou. Manda um beijo para sua mãe, viu? Que eu sei que ela me acompanha sempre lá no meu canal, não é mesmo? Então, meus queridos, quem não assistiu aqui o vídeo todo, a live toda, ai, manda outro para ela, tá bom?
Manda um abraço para ela. Eu recebo sempre o carinho dela através de você. É maravilhoso, tá? Minha alma fica aqui numa alegria que você consegue perceber pelos meus olhos, não é mesmo? Acenando para vocês, meus queridos. Então, gente, é assim. Não adianta nada você. Claro que você me escutando já tem um movimento que acontece internamente. Nós estamos aqui numa estrada em que a cada semana eu estou trazendo um texto, esse texto está entrando na sua mente. Eu espero que você já esteja fazendo umas limpezas, assim, no sentido de não escutar certas coisas, não ler certas coisas, escolher o que vai ler, escolher o que vai fazer. Quando você se posiciona dessa forma, você está assumindo realmente o controle da sua vida, entende? Você está assumindo realmente o controle da sua vida. E não está mais aquela coisa assim de deixando-me levar. Aquele barco que vai aí, a deriva, sem timão. O vento leva para cá, o barco vai para lá. O vento vai para cá. Não. Existe um comando, que você está dando um comando. Você sabe o que você não quer. E você sabe o que você quer e onde você quer chegar, não sabe? Sabe. E eu estou te ensinando como é que você vai fazer. Eu estou te dando como fazer, eu estou trazendo aqui a cada semana. Então eu quero que hoje, quando terminar essa live, eu quero que você faça uma análise. Eu quero que você pense, de tudo isso que a Cláudia está ensinando, o que eu já comecei realmente? O que eu realmente já estou fazendo dentro de tudo que ela está falando? Tudo bem, os textos dela estão entrando, eu acho maravilhoso isso, eu quero essa vida para mim. Ela diz que isso é possível, uma vida de abundância. Ela diz que isso é possível, eu reverter um problema de saúde, eu ter mais saúde, mais vitalidade para eu poder manifestar meus sonhos. Ela diz que é possível eu ter uma casa nova, trocar meu carro. Muito obrigada, cowboy. Agradeço o linda e o respeito, mais ainda, tá bom? Cada dia mais linda, é? Fiquei muito feliz de escutar. Pois é, eu fico muito feliz. Tem uma iluminação que acontece quando eu recebo de vocês. Então, a luz aqui, ela vem daí, tá bom? É do carinho de vocês, que é muito interessante, que eu vou vendo os nomes e alguns já são muito familiares, porque vocês estão lá no meu feed, não é mesmo? Vocês estão sempre aqui, a gente vai interagindo e parece que a cada dia, a cada encontro, você, a Dani, umas pessoas que vêm sempre, né? A cada encontro parece mesmo que a gente se conhece assim, né? Que a gente já encontrou pessoalmente, né? Exatamente por causa da energia. Bom, então, hoje à noite, antes de dormir, faz essa análise. Gente, de tudo isso que a Cláudia está falando, eu já comecei. Lembra da frase de Aristóteles? Primeiro você cria seus hábitos. Quais são os hábitos que você está criando? Quais os hábitos de hoje que estão prejudicando você e sua vida? E quais são os hábitos que você precisa incorporar à sua rotina para levar você à vida que você deseja? Porque se não houver mudança, meu caro, não tem vida nova, não. Não tem. Então, se depois de tudo que eu te falei hoje... Oi, Steven, muito obrigado pela presença, meu querido, sempre tão gentil e elegante, amém para todos nós. Então, presta atenção no que eu estou dizendo. De nada adianta se você me escutar se você não começar a colocar em prática. Então, você vai fazer essa análise hoje aí com você. Você pode até imaginar que eu estou aí do seu lado, aí, numa consultoria individual. E eu perguntando para você, meu caro, efetivamente, o que você começou a fazer, hein? O ano está acabando. A gente está começando o mês 10. E como tudo é muito providencial, existe uma providência divina, o mês 10, ele também é um mês que ele fala de finalização. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Opa, o que eu quero finalizar na minha vida? Eu estou começando um mês que vai entrar numa temporada de Escorpião também. Escorpião fala de morte e renascimento. Tá, o que eu quero na minha vida hoje que morra? Esses hábitos aqui. Esses hábitos aqui não condizem. Ficar enchendo prato de comida e comendo em 10 minutos. A Cláudia falou aqui da implicação da gente engolir a comida. Eu tenho que mastigar, eu tenho que ajudar meu corpo a me ajudar. Então, aí sim, aí você está fazendo valer o conhecimento que você está recebendo através de mim. Só receber o conhecimento não vai transformar a sua vida.
Novamente, volto com a frase de Aristóteles. Somos criaturas de hábitos, animais de costume. Se você continuar deitado no sofá, apenas vindo aqui só para me escutar como distração, a minha conta não é entretenimento. Não é, né? Tem gente que acha que é, ainda vem aqui. Tem gente que acha que é outras coisas, igual o moço agora mesmo, aí sempre aparece. Não é, tá? Tá mais no sentido de educação mesmo, tá mais no sentido de formação, né? Então, quando você entender o que você está fazendo aqui comigo, que você não está ali deitado no sofá só escutando a Cláudia e pronto, eu estou só me distraindo, não. Você está começando uma revolução na sua vida, meu caro. Eu estou te convocando para isso. Ou você vai passar a vida inteira aí só lamuriando e pensando no que... Ou então daqui a 5, 10 anos pensando no que eu poderia ter feito com a minha vida e não fiz. E esqueça, você não vai nem falar para mim que eu tô velho, Cláudia, você não sabe do meu contexto, você não sabe do que eu tô vivendo, não sei, mas eu sei o que eu passei. Não, eu sei o que eu passei. Eu passei coisas muito pesadas e muito duras. Mas eu bati o martelo e falei, eu não quero isso pra mim, eu não quero e pronto, acabou. Essa não é a vida que eu quero pra mim. Mas porque doeu muito. Então, se você está sendo muito bonzinho e achando que é permissivo, tá, eu vou tolerar, então é porque não está doendo bastante. Agora, avalie, porque sempre quando a gente começa a aceitar o que a gente não, o que está ferindo a nossa alma, sempre, quando você começa a aceitar o que está ferindo sua alma, o que está de acordo com o seu propósito, o que é para você viver realmente, a sua alma adoece. A sua alma sofre, vamos pensar assim, e o corpo adoece, tá? E aí depois vai ser mais difícil. Eu tô aqui trazendo dicas para que você possa cuidar, para que você possa se proteger. É o cuidar antes de acontecer. Então, é você fazer uma massagem no seu abdômen para ajudar o seu intestino a funcionar, para você se livrar da matéria fecal. Lembrando que existem já estudos, dados comprovados, de pessoas que armazenam até 7 quilos de matéria fecal no organismo. E isso é tóxico, são resíduos tóxicos. O que eu posso fazer então para eu ir ao banheiro todo dia? Eu já estou cuidando da minha saúde, olha, eu estou melhorando, eu estou mudando meus hábitos. Então, essa mudança de hábitos, isso vai implicar numa nova pessoa com mais saúde. E se tem mais saúde, tem mais poder. Poder para manifestar os sonhos que você deseja. Sim, como eu disse, hoje choveu aqui, uma grande parte do dia. E na hora eu agradeci, eu adoro a chuva, né? Eu fiquei querendo até fazer um vídeo, botar o braço lá fora, eu gosto de sentir a chuva em meu corpo. E falei, não, deixa eu ficar aqui, eu tô recolhida pra live. Dia de live eu fico mais recolhida, porque a minha energia sai muito aqui. Não que me falta, não fica me fazendo falta, não, porque eu recebo de vocês, mas eu gosto de ficar mais centrada mesmo, gosto de ficar mais reclusa aqui nessa casa, sabe? Mas na hora pensei assim, puxa vida, essa chuva hoje, eu falando de limpeza, essa chuva lava, a chuva limpa, a chuva leva embora, a chuva irriga, a chuva hidrata. Eu falei dessa hidratação que o nosso corpo precisa, eu falei, essa chuva encaixa maravilhosamente bem nesse texto. Nós estamos começando um novo mês, é o mês 10. Hoje é o primeiro dia de um novo mês. Não é um dia maravilhoso para a gente mudar alguns hábitos? Eu trouxe alguns hábitos aqui, novos, para você inserir na sua rotina, que se você começar a colocar em prática, você vai ficar com uma pele mais bonita, você vai ter mais vitalidade, mais saúde, vai dormir melhor, seu intestino vai funcionar todo dia, como um reloginho, como a Cássia disse aí. Você vai emitir, a sua anteninha vai emitir uma frequência bastante diferente. E isso vai fazer com, emitindo essa frequência mais alta, você acessa a supraconsciência com mais facilidade. E agora eu lembrei dos últimos stories, eu fiz uma enquete, que eu estava falando da mente mais elevada, nós temos 3 tipos de mente, não é o assunto, mas chegou agora, se chegou eu tenho que falar. Eu perguntei assim, se
sobre a mente mais elevada, né? Que é a supraconsciência. Então eu perguntei: você sabe do que se trata? Você já está conseguindo? A pergunta foi assim: você está conseguindo acessar a sua mente mais elevada? Sim, não, nem sei do que se trata. Eu tive um número muito grande de nem sei do que se trata. Entenda que para você acessar, para você conseguir manifestar seus sonhos, esses sonhos grandes, né, de ter independência financeira, de viver um amor, uma conexão de amor genuíno, verdadeiro, né? Você tem que acessar a sua mente mais elevada. E você não vai conseguir acessar sua mente mais elevada, é dificílimo se você está com uma infecção no intestino, se você está doente, se você está estressado, se você vive estressado, se você vive preocupado, se você é uma pessoa que vive amedrontado, tem medo de tudo. Então, não. Então, você tem que fazer uma limpeza geral. E aqui eu estou chamando você para essa limpeza. Vamos começar uma limpeza hoje com essa chuva, eu falando de um órgão que ele está diretamente relacionado com a limpeza do nosso corpo. Vamos limpar a mente. Escolhe o que você vai ler, escolhe o que você vai escutar. As pessoas com quem você vai conversar, começa a fazer essa limpeza. E a limpeza aqui, e limpeza aqui também. Começa a comer menos, lembrando que as pessoas têm vida longa, elas comem menos. Você não precisa de se entupir de comida, não precisa, tá? Coma devagar, mastiga a comida muitas vezes. Procure se hidratar, lembre de que seus órgãos hidratados implica numa saúde em todo o seu corpo. E se tiver saudável por dentro, do jeito que é dentro é fora, vai refletir do lado de fora. E aqui eu não estou falando do externo, de pele, cabelo, não estou falando disso. Eu estou falando da antena que você é, que nós somos, que vai emitir essa frequência. Aí sim você consegue se conectar com essa mente mais elevada, que muita gente não sabe nem do que se trata. Se você não sabe do que se trata, você precisa saber, porque você está perdendo uma ótima oportunidade de conseguir manifestar todos os seus sonhos através da nossa mente mais elevada, que é a supraconsciência. Como é que a gente faz isso? Com a meditação. Com a meditação. A meditação é maravilhosa. Quem já me escutou falar aqui já sabe disso. Meditação não é só para ficar zen. A meditação é para alcalinizar as células, é para ter mais saúde, é para ter mais, estar num estado de saúde física e mental mais elevado. E naqueles minutinhos em que você está ali, quietinho, paradinho, em silêncio, que você acha que nada está acontecendo e que tem gente que pensa que é uma perda de tempo, você cria a cena do seu sonho e você vai moldando essa cena e você visita essa cena e você, a partir de quando você faz 1, 2, 3, 30 dias, 40, 50... Depois eu vou trazer uma história dos astronautas que eu vou explicar para fazer você entender o porquê da repetição. Eu tô arrepiando de falar. É umas coisas que são... A gente é energia, né, gente? E tem umas coisas que são tão maravilhosas, isso dos dias, porque eu tenho umas práticas do dinheiro, uns rituais que eu já fiz e eu já tenho conseguido muita coisa, tá? Então eu lembrei desse negócio aqui para você entender por que tem que repetir, por que tem que fazer. Você não consegue, se você fizer a visualização 1 dia, 2 dias, você não vai conseguir, mas você tem que repetir, são várias vezes, tá bom? Você precisa conhecer, então, você precisa visitar a sua mente mais elevada, meu caro. Como que você vai manifestar a casa dos seus sonhos, a vida dos seus sonhos, o amor dos seus sonhos, sem acessar essa mente? É lá que se criam todo... É lá, é o campo das infinitas possibilidades, está dentro dessa mente, que você tem e não está acessando. Olha isso. Você tá desperdiçando algo maravilhoso que você tem. E é tão simples de conseguir acessar. Você precisa de poucos minutos no dia para conseguir acessar. Não tem que ficar horas, não. Vai ter dia que você vai querer ficar muito tempo. Inclusive, tem dados de hospitais nos Estados Unidos que trabalham com meditação para pessoas que fazem uso de ansiolítico, que tomam antidepressivo, né? E as pessoas contando nos depoimentos que quando elas começam a fazer o tratamento usando a meditação não como uma terapia alternativa, não é trocar os remédios pela meditação, mas como uma terapia complementar,
as pessoas, as dosagens de remédio vão sendo diminuídas, elas estão sob vistoria médica, é claro, né? E as pessoas contam nos relatos que elas falam assim, que a melhora é tão significativa, que elas falam assim que, nossa, hoje eu prefiro não almoçar e meditar agora. De tanto que ela sente nela como que ela está melhorando. Aí se ela tem uma coisa para fazer, quando ela pode trocar, ela fala, não, eu prefiro meditar agora do que dormir um pouco, sabe? Eu prefiro meditar agora do que fazer esse lanche, eu vou ali meditar. Porque você se reenergiza. É como se você ligasse você na tomada do máximo de energia possível. 10, 15 minutos você sai do quarto, você não entende. Nos primeiros momentos, nos primeiros dias você não vai entender como que pode eu estar desse jeito, fazendo uma meditação. É isso mesmo que está acontecendo comigo? Você vai ficar surpreso, maravilhoso. Quem não faz tem que começar a fazer. Pela saúde do seu corpo, para que você assuma o controle da sua mente, para que você possa ter mais saúde. Primeira coisa que a gente tem que cuidar é a saúde. Por isso que hoje eu estou falando aqui do intestino. Quando você sim tiver conseguindo elevar seus padrões de saúde, aí vamos pensar no dinheiro e vamos pensar no amor. Novamente, não tem que ser uma coisa estanque da outra, não é isso. Você pode ir trabalhando o amor, pode ir trabalhando o dinheiro e deve também. Eu já ensinei ritual, vou trazer outros rituais também. Estou precisando fazer uma live também sobre o amor. Vamos fazendo, a gente vai fazendo, vai conversando um pouquinho de cada coisa. Você vai fazendo um pouquinho de cada coisa, mas novamente, eu preciso que você faça. Eu preciso que você faça. Quais os hábitos que você precisa fechar? Que nós estamos começando um mês. Quais os hábitos que você vai deixar para trás, que você vai abandonar e que eles estão prejudicando você? E quais os hábitos que você vai inserir na sua rotina a partir de hoje? Hein? Conta para mim. Se você quiser fazer a meditação, que eu criei um programa de meditação, tem a minha gravação, eu estou conduzindo você. É um programa maravilhoso. E eu vou colocar você nesse caminho mais acelerado. Inclusive de ajudar você a acessar essa mente, que tem gente que não sabe nem do que se trata e precisa saber. Tá bom? Queridos, estamos fechando. Com muita alegria aqui, nesse cérebro e no terceiro cérebro. Sim, para quem está chegando agora, existe um cérebro no intestino. E esse cérebro, ele capta tudo. Ele capta quando você está feliz, quando você está triste, chateado também. Então, sentir um friozinho na barriga quando está perto de alguém, quando está passando por uma situação, fica bem atento. Por que me deu esse frio na barriga aqui? O que eu estou sentindo aqui agora? Por que será que aconteceu isso aqui? Internamente, aqui é o seu intestino. Lembra que você tem um cérebro dentro dele e ele capta tudo que está no seu ambiente. Se você lembrar sempre disso, você vai ajudar o seu corpo a se ajudar. E com isso você vai ter mais saúde, eu tenho certeza. É o que eu desejo, do fundo do meu coração. Vem comigo por essa estrada, fica sentado no sofá, não. Vamos começar a arregaçar as mangas e começar a mudar os hábitos. Você não quer uma vida nova? Você não quer a maravilhosa vida que eu sempre escrevo e que ela fica saltando os meus olhos, que eu sei que fica? Eu quero que você viva essa vida. Você pode, você merece, mas tem o como fazer. Eu preciso que você venha. Eu já estou na estrada. Você vem? Um beijo no seu coração. Domingo que vem tem mais. Eu estou me organizando para a gente ter 2 encontros durante a semana, porque tem muito assunto, não é mesmo? A gente tem que aprender a descalcificar a glândula pineal, é importantíssimo para você receber os sinais daí do universo, do plano espiritual. Porque pedir recebereis, mas você tem que estar com a sua glândula aberta e tem muitas coisas que calcificam, que fecham a glândula pineal. Então você vai cortar da sua vida o que fecha, você vai fazer aqui coisas simples também para você abrir e descalcificar, porque você vai receber mais sinais, mais avisos, sua intuição vai ficar mais afinadinha. E você vai se sentir e falar assim, puxa vida, é sorte? Não, não é sorte, não existe sorte, não é mesmo? Sorte é para quem não entende a conexão quando você está alinhado com a coerência dos seus pensamentos, das suas ações, junto com o plano espiritual, junto com as leis do universo. Não tem nada de sorte, mas tem você sabendo muito bem o que está fazendo, sabendo muito bem o que está plantando. E dessa forma,
Você pode esperar o que você vai colher. Um beijo no coração de cada um de vocês. Recebendo o mês 10 aqui com toda a esperança de que você mude seus hábitos. Comece hoje ou amanhã. Comece amanhã a mudar alguns hábitos para moldar esse ser aí que vai manifestar todo e qualquer sonho. Um beijo no coração de vocês. Quem não assistiu a live toda, daqui a pouquinho eu vou colocar no meu canal, tá bem? Beijo, meus queridos, gratidão.